Olá, irmãos da Igreja Batista em Vila das Belezas, aos amigos que nos têm acompanhado aí pelas redes sociais. Boa tarde, a graça e a paz de Jesus a todos vocês, tá bom? Aqui é o Pastor Júnior. Hoje é mais um sábado aí gostoso, bem ensolarado, um dia mais quente. E esse é mais um Pão das Três e BVB. Esse encontro aí diário, praticamente diário, com os pastores da Igreja Batista em Vila das Belezas, compartilhando aí trechos da Palavra de Deus, cantando também, aproveitando também nesse tempo, até porque a gente está sem EBD, para estudar a Bíblia, às vezes até com os temas um pouco mais profundos, né, como os irmãos têm observado aí, e tem sido um tempo muito bom para a gente, tá bom? A gente ainda não sabe quando a gente vai retornar, se vai ser em breve, eu acredito que ainda vai demorar um pouquinho. Alguns irmãos já começam aí a se agitar, né, a se movimentar, no sentido de pensar na volta, mas vamos com prudência, vamos com calma, temos que pensar aí nos vários setores da igreja. Nossa igreja tem crianças, tem jovens, tem adultos, tem também aí uma grande quantidade aí de idosos também, né, os nossos queridos cabecinhas brancas aí, muito queridos nossos, que são extremamente importantes para o dia a dia, para a vida da igreja. A gente tem que pensar de uma forma geral. Mas a igreja continua, né? A igreja tá viva, a igreja está ativa, a igreja tá se movimentando, tá fazendo as coisas aí, estamos aí cultuando, buscando a presença do Senhor, tá bom? Então isso aí é o que a gente tem que levar em consideração, é isso aí que a gente tem que tá olhando aí, tem que estar observando aí nesses dias. Essa semana nós tivemos aí o Dia dos Namorados, né? Uma data assim, a gente aqui em casa não lembra muito disso. Eu brinco desde a juventude que eu sempre preferi estar casado. Por isso, inclusive, eu acabei casando bastante cedo aí. Esse ano a gente já está completando aí as nossas bodas de prata, né? Os 25 anos de casamento. Aliás, esse ano acho que o pastor Márcio Sarraf também completa 25 anos de casado. Eu acho com a Simone, o X e a Andréia também completam aí 25 anos, se eu não me engano foi em 95 que eles se casaram também. Então nós temos aí algumas bodas de prata aí acontecendo durante esse ano, mas de qualquer maneira felicidades aí para os casais, para os namorados, para aqueles que mesmo casados aí continuam namorando, né, pensando como namorados, é muito interessante também. Mas eu brinco, desde jovem eu prefiro estar casado, né? O casamento é bem melhor. Namoro, eu sempre vi o namoro assim, nunca vi o namoro como uma coisa muito bíblica. Namoro também tem as suas limitações, cada um na sua casa. Legal quando a gente casa, né? E a gente pode viver junto. E é lógico que eu não estou dizendo que falta carinho, que falta afeto, falta contato, né? Mas acho que o casamento é uma coisa bastante importante. Quem sabe um dia dos casados a gente possa comemorar, né? E amanhã, essa semana toda, né? A gente também está comemorando aí o Dia do Pastor, né? Amanhã é Dia do Pastor. Então fica aí meus parabéns para todos os colegas aí, os meus colegas do ministério. Um parabéns especial aí para o pastor Israel, para o pastor Márcio, tá? Que são aí os meus parceiros aí no colegiado. Além deles, nós ainda temos o pastor Márcio Silva na nossa igreja também. Parabéns para o pastor Márcio Silva também. Pastor Joel, que é membro também da nossa igreja. A gente tem contato aí pelo Messenger, aí, pelo Facebook. Nós temos o pastor Celso Mastromauro também, né, que também é parte da nossa igreja. Então, parabéns aos colegas, aos pastores, colegas de ministério. Não sei se tem algum já nos acompanhando aí no Pão das Três. Parabéns para você também, tá? Então amanhã nós teremos os nossos cultos normalmente aí pelo YouTube às 10h30 e às 19 horas. Lembrando que é o Dia do Pastor. E no domingo passado fizemos uma referência, parabenizamos os homens aí através da página da igreja, também no grupo dos homens parabenizamos, e no domingo passado nós tivemos o Dia do Homem Batista também. Então nós temos aí muitas comemorações, muitas coisas boas para lembrar durante essa semana, e muitos motivos também para orarmos, buscarmos a presença do Senhor com alegria nos nossos corações. Pela vida dos casais, pela vida dos homens da nossa igreja em especial, pela vida dos pastores da nossa igreja de uma forma especial. Então, vamos ficar juntos aí durante essa próxima meia hora, 40 minutos, a gente nunca sabe exatamente aqui o exato tempo que a gente vai levar, mas fica com a gente aí e vamos começar orando, vamos começar buscando a presença do Senhor com alegria nos nossos corações, buscando a bênção do Senhor, esse momento de comunhão e de alegria que a gente tem
durante o nosso Pão das Três. Então, convido você aí a baixar a sua cabeça, fechar os seus olhos e a orar conosco, agradecendo pelo Pão das Três e por todas essas datas importantes aí dessa semana, desse mês. Pai, muito obrigado por mais um Pão das Três, obrigado por mais um momento que podemos nos reunir como povo do Senhor, podemos, ó Pai, usando, ó Pai, esses dispositivos, ó Deus, tão importantes criados pelos homens, como as redes sociais, os celulares, que nos tem permitido, nesse tempo de afastamento social, continuarmos unidos, ó Pai, em Cristo, aprendendo e pregando também a Tua Palavra. Te agradecemos por mais esse encontro. Nessa semana, agradecemos ao Senhor pelos homens da nossa igreja, pedindo que o Senhor os continue abençoando a liderança, abençoando também que sejam homens fortes, sejam homens cristãos, sejam homens, ó Deus, guiados, ó Deus, pela tua palavra, que saibam como conduzir as suas famílias e saibam também como dar testemunho do Senhor dentro e fora de casa. Te agradecemos também por essa data do Dia dos Namorados, em que muitos casais agradecem pela sua união, recordam, Pai, de momentos importantes nas suas vidas, e peço, ó Pai, que namoros e casamentos possam ser fortalecidos, ó Deus, pelo Senhor, não só por causa dessa data, mas porque sabemos que é a Tua vontade, porque a família, conforme planejada pelo Senhor, começa pela união entre um homem e uma mulher. Te agradecemos também, ó Pai, porque essa semana celebramos, comemoramos o Dia do Pastor, amanhã é o domingo, um dia especial para nós batistas, para lembrarmos dessa data, e pedimos que o Senhor continue nos guardando, nos abençoando, fortalecendo, ó Deus, os nossos corações diante da luta, das provas, nos ajudando também a focar no ensino da Tua Palavra, a não nos perdermos, ó Pai, na caminhada com coisas de menor importância e a sermos, ó Deus, acima de tudo, servos, ó Pai, do Senhor em todas as coisas, fazendo sempre a Tua vontade. Nos permita também não sermos seduzidos, seja por poder, por autoridade, por dinheiro, por ideias tolas, por ideias vãs, pelo contrário, guarde os nossos pensamentos e os nossos corações para estarmos, ó Deus, sempre firmes diante do Senhor. E que ainda que não nos venha, ó Deus, reconhecimento ou glória de homens, esteja sobre nós, ó Deus, a certeza de que estamos fazendo, ó Deus, a Tua vontade conforme o Senhor nos chamou. Muito obrigado, ó Deus, pela vida dos pastores da nossa igreja, pastor Israel, pastor Márcio Sarraf, pastor Márcio Silva, pastor Joel, pastor Celso, ó Deus, que tem também cada um trabalhado, Deus, feito o seu trabalho, feito a obra que o Senhor designou a cada um. Abençoe a eles também, a toda a sua família. Muito obrigado. Fica conosco também durante esse Pão das Três, nos guardando e nos abençoando em tudo. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. É isso aí. Muito bem. Eu queria cantar um hino do cantor cristão com vocês, que é o hino 304, tá? O hino 304 do cantor cristão. Quero ser um vaso de bênção, que eu acho que tem a ver com o tema que eu tenho para hoje, tem a ver com essa semana, ser uma bênção no casamento, ser uma bênção como pastor, ser uma bênção como homem também, e é isso que eu queria estar junto com os irmãos cantando e lembrando um pouquinho também. O texto que a gente vai compartilhar é um tema um pouco diferente, mas fala exatamente de uma oração, de um pedido, para que, como povo de Deus, sejamos guardados e protegidos e não levados pela corrupção desse mundo tão corrupto, tá bom? Então, 304. Quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso escolhido de Deus, para as novas levar aos perdidos, boas novas que vêm lá dos céus. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso para teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor. Quero ser um vaso de bênção para todos os dias fazer aos culpados que vivem nas trevas o perdão de Jesus conhecer.
agora, Senhor. Quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso de bênção, sim, Pai, avisando que crentes em Cristo, jubilosos no céu onde entrar. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso para teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor. Para ser um vaso de bênção é mistério, uma vida real, uma vida de fé e pureza, revestida do amor divinal. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso para teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor. E no 304 do cantor cristão, vaso de bênção. Quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso escolhido de Deus, para as novas levar aos perdidos. É um daqueles hinos que nos chamam à consagração, né? Que nos convidam a de fato estarmos na presença de Deus, sendo usados como vasos, né? Como instrumentos de Deus para a sua obra. E é interessante, né? Porque o apóstolo Paulo, ele fala que nós somos vasos frágeis, né? A gente pode até ir para Romanos 9, para outros textos, falando de vasos de honra e vasos de desonra, mas mesmo os vasos honrosos, que são usados para a glória de Deus, somos nós e somos vasos frágeis, e que carregamos uma mensagem tremenda, uma mensagem muito forte, muito grande, que é a mensagem da salvação de Jesus Cristo. E é uma tentação para nós, né? Ao longo da vida cristã, do ministério, principalmente porque muitos carregam ainda nas costas esse peso da relevância, da importância. Eu tenho que fazer coisas grandes para o reino, e eu até acho que a gente tem que fazer, não é isso, não estou desmerecendo, mas tem gente que fica firmada nisso e esquecendo que nós somos vasos frágeis e que mais do que fazer coisas grandes, o importante é fazer a vontade do Senhor na nossa vida. Se Ele chamou a gente para coisas grandiosas, façamos. Se Ele nos chamou para coisas mais modestas e mais simples, as façamos também. O importante é estar dentro da vontade do Senhor. Existe essa loucura aí fora, né? Você vê as igrejas, denominações correndo para comprar rede de televisão, os títulos vão subindo de pastor para bispo, para não sei o que, já chegou em apóstolo, e tudo isso é muita vaidade, né? Vamos combinar, é vaidade pura. E o ministério pastoral, né, a vida cristã, ela pode nos sugerir essas vaidades, e a gente tem que fugir delas com toda a força. A gente tem que correr atrás da vontade do Senhor. Então, um hino desse, né, tão simples e ao mesmo tempo tão bonito, né, ele fala exatamente disso, de ser vaso de bênção escolhido de Deus para levar as boas novas aos culpados que vivem nas trevas o perdão conhecer, avisando os crentes em Cristo que jubilosos no céu onde entrar, e também ter uma vida real, uma vida de fé e pureza, revestida de amor divinal. Não tem nada de vaidade nessas orações aqui, são pedidos bastante focados aí na vontade do Senhor. Legal isso aí, né? Então tá bom. Vamos abrir, eu vou pedir para você abrir o Salmo 12, tá? O Salmo 12. E eu vou dar um tempo aí para você abrir, a gente vai orar. E na sequência nós vamos ler o Salmo inteiro, são só 8 versículos, e vamos conversar um pouquinho a respeito disso, dessa vaidade humana, da pecaminosidade humana, e de como a gente, como povo de Deus, tem que fazer nesse mundo aí tão perdido para nos mantermos firmes no Senhor. Vamos tratar a partir do Salmo, né? Ver o que Davi traz para nós a respeito desse assunto aí tão relevante, desse assunto tão importante, tá bom? Vamos lá? Deixa aí aberto no Salmo 12, já achou? Então vamos orar. Pai, muito obrigado por mais este Pão das Três.
Obrigado por mais esse momento que reservamos para compartilhar a Tua palavra, para lermos a Tua palavra e pedimos que mais uma vez ela fale aos nossos corações. Fica conosco durante esse momento, dirigindo as nossas palavras e lábios, também os nossos corações e as nossas mentes, para que, ó Deus, a Tua verdade nos alcance, nos transforme e a Tua palavra continue, ó Deus, cumprindo o propósito para o qual ela foi escrita e para o qual ela foi enviada. Muito obrigado, nós oramos no nome de Jesus. Amém. Salmo 12. Salmo 12. Almeida Revista e Corrigida é a nossa versão. Como o salmo é curtinho, eu vou ler ele inteiro e depois a gente volta, se for o caso, a gente relê aí os versículos para a nossa memorização, para a nossa recordação. Eu vou ler os subtítulos que estão aqui na Bíblia. Uma delas, que é A Falsidade do Homem e a Veracidade de Deus, é do editor, da Almeida Revista e Corrigida. E a segunda, Salmo de Davi para o cantor mor, sobre Seminite, já é uma observação que faz parte do texto sagrado, faz parte da Bíblia, como a referência de um cântico, que era cantado pela comunidade, tendo sido escrito por Davi, um cântico escrito por Davi para o cantor mor sobre Seminite. Então ele diz assim: salva-nos, Senhor, porque faltam os homens benignos, porque são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Cada um fala com falsidade ao seu próximo, falam com lábios lisonjeiros e coração dobrado. O Senhor cortará todos os lábios lisonjeiros e a língua que fala soberbamente, pois dizem: com a nossa língua prevaleceremos. Os lábios são nossos, quem é o Senhor sobre nós? Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, me levantarei agora, diz o Senhor, porém salvo aquele para quem eles assopram. As palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em forno de barro e purificada 7 vezes. Tu nos guardarás, Senhor, desta geração nos livrarás para sempre. Os ímpios circulam por toda parte, quando os mais vis dos filhos dos homens são exaltados. Tem tanta coisa para a gente ver nesse salmo aqui, a gente obviamente não vai ver todas elas. Eu estou debruçado sobre os salmos aí já há algum tempo, e o Salmo 12 é um dos salmos que me chama bastante a atenção também. Até num texto eu chamei eu dei um título para esse salmo dizendo que como sofre o teu povo, porque Davi, ele tá na condição de um homem justo, não por sua própria justiça. Vejam aí, inclusive, os últimos 2 tons das 3 aí, os comentários do pastor Márcio e do pastor Israel a respeito desse assunto da justificação, de estar diante de Deus, e aí vocês vão entender aí esse tema. Ele se coloca humildemente diante de Deus e como aquele que está sofrendo por causa dos pecados dos outros. É interessante porque tem uma coisa que eu sempre penso, não costumo comentar, não porque seja segredo, porque às vezes faltam oportunidades. Eu acho que agora é uma oportunidade para comentar uma coisa. Eu vou mexer com alguns aí, Então, por exemplo, uma pessoa que conhece muito de sapato, ela é especialista em sapato. Aí você chega com um sapato perto dela, a primeira coisa que ela faz é olhar para o teu pé, Porque ela é especialista em sapato. Talvez você até nem ligue muito para sapato. Então ele olha para aquele sapato, ele sabe se é de couro de verdade ou se não é, se é um sapato caro ou se é barato, se você está cuidando ou não, se está confortável ou não. Hoje a gente preza muito pela estética, se aquele sapato combina com a calça, com o cinto, com o seu corpo, com a sua função. Quer dizer, para essas pessoas que entendem muito de sapato, o sapato fala inclusive a respeito da tua personalidade, Eu gosto muito de assistir CSI, esses programas policiais, Então é muito comum eles pedirem o sapato, Porque vão na sola, sabe onde o cara passou, o que tem ali. Bom, é outro assunto. Você vai diante de uma pessoa que conhece muito de roupa, Ela sabe se aquele tecido é caro. Uma vez eu ganhei uma camisa, eu nem sabia que a camisa custava tão caro, foi um presente de uma pessoa. Eu jamais compraria uma camisa tão cara como aquela, não vou nem dizer o preço. E eu fui com ela para a igreja, Fui com ela, tal, com a gravata, e alguém viu a marca da camiseta e falou: pastor, tá usando a marca, eu não vou nem dizer qual é. Eu falei:
Aí que me chamou a atenção. Eu falei, essa marca aqui é uma marca boa? Aí quando eu cheguei em casa, fui dar uma consultada na internet, eu fiquei até com medo de usar aquela camisa depois disso. E por aí afora, né? Você pega um barbeiro, ele vai olhar seu cabelo, né? O meu tá grande, eu tô 3 meses sem cortar o cabelo. Ele vai saber, né, o corte é assim, assado, quem foi, se você pagou caro, se não foi. Hoje tem um negócio da barba, né? Então tem tudo isso. Vou mexer com o pessoal dos óculos aí, o Léo, a Isabelle, aí o pessoal também dos óculos, né? Você chega com óculos, aí ele sabe se o óculos está torto, está faltando um parafuso, está de acordo, né? O Léo tem essa coisa da estética, se ele bate com o seu perfil, eles sabem de tudo isso, é muito interessante. Eu tô dando essa volta toda para dizer o seguinte, olha onde eu vou chegar. Davi, ele tem em si esse sentimento do que é a justiça e do que é fazer a vontade do Senhor. Então, quando ele olha à volta dele, ele percebe isso. O quanto aquelas pessoas à volta dele estão com o seu coração distante do Senhor. E ele percebe, ele começa a descrever toda aquela maldade, aquela falsidade. São os versículos 2, 3 e 4, né? Fala com falsidade, fala com lábios lisonjeiros e coração dobrado, língua fala soberbamente, e ainda são afrontosos em relação ao Senhor. Olha o versículo 4, quem é o Senhor sobre nós? Quem manda, né? Tem aquela brincadeira que as crianças faziam, que era eu, quem manda na minha boca sou eu. Não sei se você já viu as crianças falando assim, malcriação danada. Eles fazem isso, com a nossa língua prevaleceremos, os lábios são nossos, quem é o Senhor sobre nós? É uma espécie de eu, quem manda na minha boca sou eu, a moda do Israel antigo. Que coisa horrorosa e mal educada que esses camaradas faziam. E Davi tá vendo tudo aquilo, né? Uma coisa interessante que acontece com a gente como pastor, né? A gente lida muitos anos com gente, com pessoas, e às vezes a gente sabe quando o camarada está mentindo, a gente sabe quando a pessoa está desviando do assunto, a gente sabe quando a pessoa tem um conhecimento bíblico de verdade ou não tem, a gente sabe quando a pessoa tem uma experiência cristã ou não tem. Não estou dizendo que não é possível nos enganar, mas da mesma forma como um camarada que conhece de sapato, quais os exemplos que eu usei? Sapato, eu usei roupa, usei cabelo e usei óculos, né? Os especialistas aí em todas essas coisas aí. Eles sabem observar, a gente também sabe, né? Então, às vezes eu vejo até pessoas assim, ouvem coisas, se encantam, e às vezes tem coisas que não encantam a gente. Já teve gente que falou, você não gosta de tal pessoa porque, sei lá, tem ciúme, alguma coisa assim. Não é nem gostar ou não gostar. Pelo menos a minha vida não funciona entre gostar e não gostar, os critérios são outros, né? Mas às vezes a gente percebe que, às vezes, o que a gente está enxergando muita coisa ali, a gente está olhando, dá até para saber, sei lá, os livros que os caras leu, os teólogos que ele está lendo, a linha de pensamento, porque é o tempo todo fazendo isso. Então, Davi tem esse sentimento, ele tem essa percepção, porque ele está muito ligado com a presença de Deus. Então, eu tô pensando nesse texto hoje, exatamente mostrando que quanto mais a gente está próximo do Senhor, mais a gente tem noção do pecado, mais a gente tem noção do mal que está à nossa volta, e mais a gente tem, inclusive, uma leitura cristã, uma leitura a partir dos olhos e do pensamento de Cristo, a respeito das coisas, da situação, da vida e também de nós mesmos. E aí Davi, ele se coloca como esse intercessor. Ele fala assim, meu Deus, salva-nos dessa geração. É isso que ele está dizendo. Salva-nos aqui no sentido de nos livra, mas não no sentido de nos tira daqui e nos leva para outro lugar, mas claramente, obviamente, no sentido de nos guarda e nos protege, porque nós vamos fazer a vontade do Senhor aqui, e porque também a gente não quer que esse tipo de ideia, de sentimento, prevaleça no nosso meio. É nesse sentido que Davi escreve o Salmo 12, é nesse sentido que o Salmo 12 vem a nós. Então, olha o versículo 5, ele é uma resposta do próprio Senhor dentro do Salmo, tá? Então, o versículo 5, o Senhor responde essa inquietação de Davi, e no 6 até o 8, Davi volta a falar. Mas vamos ler o 5, olha que interessante. Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, me levantarei agora, diz o Senhor,
e porém em salvo aquele para quem assopram. Assopram no sentido de assobiam, e isso aqui tem a ver com aquele negócio de desprezo. Aliás, coisa que crente não pode fazer com ninguém. Sabe quando você olha alguém e fala assim, é isso que o texto está dizendo, desprezando alguém. A gente não pode fazer isso, né? É muito feio, a gente não pode desprezar. Jesus mesmo disse, não podendo pensar em ninguém raca ou idiota, ou coisa assim, menosprezar ninguém. Não é um ensino cristão, bíblico, não é o que Jesus deixou de exemplo. Então, para quem eles assopram, principalmente porque para quem eles assopram aqui no texto, são esses justos filhos de Deus e que fazem a vontade do Senhor. Ou seja, o Senhor se mostra no Salmo disposto a que a sua justiça prevaleça sobre a terra, para que a vontade dele reine e impere. Então aí Davi, diante dessa resposta positiva do Senhor, ter ouvido a sua oração, ele diz, suas palavras são puras e como prata refinada em forno de barro e purificada 7 vezes. Tu nos guardarás, Senhor, desta geração, nos livrarás para sempre. E aí ele até termina fazendo essa constatação, os ímpios circulando em toda parte, e quando os homens vi são exaltados a impiedade. Aliás, um texto que encontra paralelos em outras passagens, Provérbios, Eclesiastes, até no próprio Novo Testamento, ora como um conceito, ora como uma constatação da verdade, que quando os ímpios estão no comando, a impiedade e o pecado imperam, mas quando o justo está à frente comandando, é também a justiça que prevalece. Então, um salmo muito interessante, que ensina algumas coisas importantes em relação a nós. Eu acho que a primeira delas, foi inclusive que eu gastei mais tempo, é que a gente precisa afinar a nossa percepção da vida, afinar a nossa percepção da igreja, afinar a nossa percepção de quem nós somos através da palavra do Senhor e da vontade dele. O critério é esse. Nós temos que nos tornar como são os especialistas em sapato, como são os especialistas em roupa, como são os especialistas em cabelo, como são os especialistas em óculos, como são os especialistas em uma série de outras coisas. Saber o que tem valor e o que não tem. Saber de onde procede tal coisa e qual coisa não procede. Saber o que cai bem e o que não cai bem para um cristão, para um filho de Deus, para um servo do Senhor. Essa é a primeira coisa. Acho que a outra coisa também, as nossas orações, elas têm que focar nas nossas necessidades, elas têm que focar na nossa família, obviamente, mas a gente também tem que começar a orar mais pelas pessoas que estão à nossa volta. E eu não estou pensando só em política e tudo, não. Eu estou pensando no nosso meio, eu estou pensando na nossa igreja, eu estou pensando no nosso trabalho, eu estou pensando na nossa rua, da maneira como a gente tem essa percepção de como o mal está à nossa volta e de como a gente tem um compromisso importante, fundamental, com esse mundo de transformação, de orar por ele e de darmos o exemplo naquilo que fazemos. Quer dizer, todo mundo vai para um lado, é coisa que a gente aprende com a mãe da gente quando a gente é criança. Eu fui porque fulano foi. Aí vem aquela famosa frase das mães, né? Quer dizer que se fulano pular no precipício, no buraco, você vai pular também. É uma coisa que a gente aprende quando criança, às vezes esquece como adulto, mas no fundo a gente acaba fazendo isso, seguindo a onda e pulando no buraco junto com os outros. É interessante como muitas vezes as nossas amizades, os nossos relacionamentos e os compromissos que às vezes a gente assume com esse mundo, não estou falando com Deus, acabam empurrando a gente para um caminho de ideias e de realizações que pouco ou nada tem a ver com o reino de Deus. Por quê? Porque é o mundo tentando nos levar, tentando nos abraçar. E Davi, nesse texto, para mim está muito óbvio que ele está resistindo também a essa impiedade. Ele fala assim, eu não quero viver no meio assim, com gente assim. Porque aqui no texto não está previsto, mas a gente tem que cogitar a possibilidade também de que a gente seja seduzido pelo mal, que a gente se torne mal também. Que a nossa régua vai baixando, ela vai baixando, e a nossa régua, infelizmente, às vezes anda muito baixa. A gente vai aceitando as coisas, tolerando as coisas,
E o evangelho, ele bota a régua mais para si. Quando eu falo régua, é a medida, né? É a estatura dos princípios, das coisas que a gente faz, das coisas que a gente segue. E Davi fala assim, Deus, não deixa a régua baixar não, né? Não deixa a imoralidade tomar conta não, porque é verdade, né? Porque quando a gente está numa situação muito podre, né? Qualquer coisinha ali que seja um pouquinho melhor, a gente já aceita. E eu não quero algo um pouquinho melhor. Eu quero a vontade plena do Senhor. Eu quero a ação dele sobre a minha vida. Eu quero a Bíblia, eu quero a palavra dele. É essa daí que é a minha régua. Terceira coisa que o texto ensina. A gente não faz justiça com as próprias mãos, nem com as próprias palavras. É confiando no Senhor e ele está lá do céu olhando, vendo tudo. E ele vai agir. E ele tem um negócio especial com o povo dele mesmo. Não adianta dizer que não tem, não, porque tem. Ele protege de uma forma especial aqueles que são seus, tá bom? Isso aí não é promessa de que não vai morrer de doença, que não vai morrer, de que não vai ter problema. Não é nada disso. Mas existe um olhar diferenciado realmente. Ele protege a gente do mal, dos ataques do diabo. Existe sim, ele olha para nós de uma forma diferente. Então, é mais ou menos isso. E terminando aí o texto, a fonte dessas nossas informações, para que a nossa régua fique alta, né? Para que o nosso padrão seja um padrão realmente cristão, de Cristo, divino, são as palavras do Senhor, puras e refinadas como no forno de barro e purificada, como diz o texto aqui, 7 vezes. Né? Eu venho eu tenho formação em mecânica, então a gente acaba estudando siderurgia. E um dos meus clientes, por exemplo, era Cosipa, né? Usiminas. E eles têm o alto forno, né? Onde eles derretem lá os minérios e tudo mais, e fica aquele calor absurdo. E é interessante, porque quando você refina, ou quando você funde, né, os materiais, faz a fusão dos materiais do aço, geralmente o lixo, o que a gente chama também às vezes de escória, é aquela sujeira que sai do metal puro e ela sobe, né? Porque ela tem uma diferença de densidade, uma força diferente que a gravidade faz sobre aquele material. Ele vai para cima e você consegue separar aquela sujeira para manter o metal o mais puro possível. Parte, inclusive, das sujeiras, né, das coisas que vêm do metal quando é colhido na natureza, até evaporam. E é isso mais ou menos que o texto está querendo dizer para a gente, refinada no forno de barro, ou seja, purificada. Toda sujeira, toda escória, não tem. A palavra de Deus é limpa, ela é pura, ela é transparente, ela é objetiva. Por isso ela é para nós uma fonte absolutamente segura, para a gente poder saber o que pensar, o que falar, e vai nos tornar especialistas. Será que eu posso dizer isso? Acho que é um pouco pesado. Mas vai nos tornar assim bastante inteligentes e espertos do ponto de vista espiritual, a ponto da gente perceber o mal que está à nossa volta e de que esse mal pode ser resolvido pelo Senhor e nos empurrar para a oração, nos levar para orar e também a ter uma vida mais firme e mais aí firmada no Senhor. Salmo 12, a falsidade do homem e a veracidade e a verdade de Deus. Um salmo de Davi para o cantor Mor, um hino importante cantado pelos judeus aí do passado, tá bom? É isso aí, vamos para o nosso momento de oração. Estou recebendo aqui as nossas fichas de oração. Muito bem, começamos aqui com o Ivan. Saudade, Ivan, nos nossos bate-papos aí nas mesas da igreja, hein? Ivan Fidelis agradece pela vida do seu Fidelis, que terça-feira completou 91 anos. 91 anos firme, indo para a igreja, conversando. E que bom que o seu Fidelis voltou para a vila, né? Não para a igreja, voltou para a vila, né? Está com a gente. Fiquei feliz em conhecê-lo. E ele é um homem firme, ele vai para os cultos, ele vai para a união masculina, ele participa, ele canta. Rapaz, 91 anos, hein? Que bênção, serve de exemplo para nós aí, tá? Nós temos aqui também alguns pedidos aí de oração, né? Tá chegando aí a cirurgia do Davi. Nós temos aí uma lista de irmãos aqui com questões de saúde, né? O Lucas, o Davizinho, o Aldair, o Tiago Eliane Santana, a irmã Irailda, a irmã Solange Leite, a Nadir, a irmã Nadira, a Irene, a irmã Tata, o Wilson,
o Gabriel Santana, o Luciano Dalboni e a Vanessa, estão aí fazendo tratamento, estão correndo atrás, então, né? Nós temos também parentes, né, pessoas ligadas aí a irmãos da nossa igreja, como o seu Darcy, o pai da Deudina, nós temos o Bruno da Cida Santos, nós temos a Michele, na verdade a Michele é a esposa do Cleiton, né? O seu Carmino, o pai da Kátia, a gente tem a Toinha, a dona Francisca, né, da Toinha da nossa igreja, o Daniel, primo da Thalita, a cunhada da nossa irmã Gilda Borges, o Elsomar, pai da Júlia, o Thierry, a Vera Lúcia e tudo mais. Nós temos aí nossas famílias enlutadas, né? Então o sentimento ainda está no coração. A própria família do pastor Israel, da irmã Maria do Carmo, da Ruth, da irmã Vone, do Wilson, da irmã Lourdes. Hoje nós recebemos aí através das redes sociais também um pedido de oração da nossa irmã Maria do Carmo em relação a Fabiana e a uns vizinhos que ela tem também, aí com suspeita de coronavírus ou até com coronavírus também. Nós temos o caso da Elizabeth, do Equias, parece que a Vanessa estava doente, e aí a coisa parece estar, infelizmente, evoluindo para outras pessoas da família. Aí tem uma oração especial pelo Mateus, né, que é praticamente ainda um recém-nascido, tá? Então a gente precisa orar por essas pessoas, lembrar de todas essas pessoas aí também. Deixa eu ver se eu lembro aqui. Os profissionais da área de saúde da nossa igreja, irmãos desempregados, os nossos idosos, fazer até ler a lista dos idosos aqui, né? A irmã Antônia, a irmã Nega, a irmã Zumira Marques, a irmã Joaquina, a irmã Iracema, a irmã Zita, a irmã Ruth da irmã Marília, o irmão Flores, a irmã Helena, a irmã Maria Raimunda, o irmão Loival e a irmã Valdomira, o irmão Fidelis, né, que a gente vai lembrar aqui da oração dele, a irmã Arlinda, sua esposa, ao irmão Olívia, a irmã Olímpia, a irmã Zumira, a irmã Zéza, a irmã Graça, o irmão Miguel. A lista, graças a Deus, a nossa lista de idosos da nossa igreja é bem grande. É muito legal a gente ter uma igreja que tenha tantos anciãos. E ancião, na minha boca, é uma palavra muito respeitosa. São pessoas que têm idade, que viveram, que têm coisas para nos ensinar e que ainda nos dão exemplo de fé, de energia, de espontaneidade, de experiência. Quiçá todos nós pudéssemos ter essa compreensão da vida e valorizarmos aí todos os nossos idosos e gastar um tempo ouvindo a simplicidade de vida e tantas coisas que eles têm para nos ensinar, tá bom? Então vamos orar, lembrando então, tentando lembrar aqui de alguns desses pedidos aqui e orando ao Senhor. Pai, muito obrigado por mais esse momento de oração e sempre agradecemos porque sabemos que esse momento nos foi dado também pelo sacrifício de Jesus, que rasgando de alto a baixo o véu do templo que separava o santo dos santos, simbolizava com aquilo que ele, por meio do seu sangue, nos dá a liberdade, humildemente e com temor, de entrar na tua presença e fazer os nossos pedidos, confiados na obra dele, confiados na sua autoridade, no seu poder, confiados em Cristo como nosso Senhor, como nosso Salvador, como nosso Redentor e também como aquele que advoga as nossas causas. Queremos, ó Pai, apresentar o nome de diversas pessoas. Oramos, ó Pai, porque fomos chamados para isso, mas temos, ó Deus, também amor por essas vidas aqui citadas, mesmo aquelas, ó Pai, que não fazem parte do nosso convívio diário, ou até pessoas que ainda não conhecemos. Mas o Teu amor, ó Deus, que está em nós, nos leva a orar pela vida dessas pessoas. E há outros tantos que conhecemos, com os quais convivemos, com os quais compartilhamos, ó Deus, a alegria da vida cristã e também a membresia da igreja. Muito obrigado, ó Deus, pela vida do seu Fidelis, que completou 91 anos de idade. Continue abençoando a vida dele, da irmã Arlinda. Te agradecemos porque eles voltaram, ó Deus, a frequentar a nossa igreja e queremos, ó Deus, aprender com a sua vida, com a sua experiência, e que eles também possam continuar crescendo e se desenvolvendo. Obrigado por todos os seus familiares, alguns que também têm se convertido, buscado a Tua presença, gente até se preparando, ó Deus, para o batismo, e que alegria ver, ó Deus, a ação do Senhor, ó Deus, na vida de toda aquela família. Pedimos a Tua bênção sobre a vida também da Fabiana, o pai que está doente esses dias, trazendo preocupação à nossa irmã Maria do Carmo, e também em relação aos seus vizinhos também que estão doentes. Os guarda, ó Deus os proteja, ó Deus os cure,
Te agradeço porque a Fabiana, Pai, não tem sofrido tanto, Deus, com os efeitos, está devidamente medicada e pedimos que ela possa voltar, ó Deus, o quanto antes, ó Deus, à plenitude da sua saúde. Continue também, ó Deus, abençoando todas as pessoas que foram citadas aqui, ó Deus, nesse momento de oração, pessoas da nossa igreja que recentemente passaram por dificuldades de saúde, ou que lidam com dificuldades de saúde, ou que vão passar por cirurgias. Então colocamos nas tuas mãos a vida do Lucas Cogos, a vida do Davizinho, a vida do irmão Wilson, a vida da Tata, a vida do Gabriel. Há pessoas também, ó Pai, ligadas a membros da nossa igreja e que trazem, ó Deus, esses nomes, ó Deus, e nos dão esse compromisso, ó Pai, de orar por suas vidas, ó Pai, mesmo não os conhecendo, pedindo a tua bênção e a tua direção. Como o pai da Deudina, como o primo da Thalita, enfim, há tantos nomes aqui também de pessoas queridas, amadas, de irmãos nossos, pelos quais, ó Deus, oramos e intercedemos. Abençoe ainda a vida dos profissionais de saúde da nossa igreja. Alguns já passaram por momentos difíceis durante essa pandemia, mas o Senhor os livrou. Mas eles, ó Deus, ainda têm muito trabalho pela frente, ó Deus, a pandemia continua, infelizmente, viva, ativa, talvez até ainda passando por um crescimento, e continuamos orando, Senhor, pedindo que o Senhor intervenha, que o Senhor faça algo em relação, ó Deus, a esse problema de saúde que o mundo inteiro vive. Mais uma vez oramos pelas nossas autoridades, e como lemos, ó Pai, no Salmo 12 hoje, pedimos que o Senhor guarde a vida do teu povo, nos proteja, Pai, dos homens maus, das más políticas, das más decisões, dos ataques, ó Deus, e nos fortalece, ó Deus, na tua palavra. Amamos o Senhor, ó Deus, reconhecemos a tua presença nas nossas vidas, o teu cuidado, e sabemos, ó Deus, que o Senhor também tem interesse de preservar, ó Deus, a nós como teu povo, a preservar, ó Deus, a nossa integridade e a ter um povo fiel, ó Deus, peregrinando sobre a terra. E confiamos, ó Deus, também na tua misericórdia e também nos teus livramentos. Fica conosco, ó Pai, nos abençoando e nos guardando. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. É isso aí. Os nossos pedidos de oração, as nossas listas de oração. E aí eu queria, já partindo para o final aí, cantar um cântico. Eu acho que ele chama Ao Sentir. Tentar cantar aqui. Eu não me lembro se já toquei esse hino, se eu já cantei na igreja, não me lembro. Mas é um hino tão bonito, um cântico tão bonito, e que fala dessa percepção do Salmo 12, né? De que o nosso mundo ao redor é um mundo caído em pecado irreal, e que só em Jesus a gente pode encontrar a nossa paz. E também de ver as pessoas enganadas, né, com esse mundo, procurando a felicidade, procurando a alegria em vão, em caminhos que não trazem solução, aí a música não diz isso, mas que trazem destruição, tá bom? Então só em Jesus a gente pode encontrar paz real. Só em Jesus a paz
você vai encontrar. O seu amor você vai experimentar. Venha Jesus Cristo, minha vida eterna, só em Jesus a paz real você vai encontrar. O seu amor vai experimentar. Venha Jesus Cristo, minha vida eterna vai gozar. É isso aí. Ao sentir, posso ver que você não é feliz. Vou dizer que não pode ser feliz se continuar a procurar em vão em caminhos que não trazem solução, não trazem solução. Quando eu canto um trecho como esse aqui, eu não posso deixar de lembrar da minha própria vida, né? Correr atrás do vento antes de ter Jesus. E a maneira, como é que eu vou dizer? Completa. É completa. Como Jesus nos completa. Ficou uma redundância, mas é isso. Não fica espaço para mais nada. É alegria plena, felicidade plena que o mundo não pode entender, que o mundo não pode conceber, que os homens ímpios procuram em vão nas coisas, nas vitórias e nos poderes desse mundo, e que os crentes aprenderam que pode estar apenas em Jesus Cristo. E ao longo de milênios, pessoas têm encontrado essa alegria espiritual em Jesus Cristo e têm vivido vidas plenas, vidas felizes, vidas alegres, mesmo em momentos de dor e de perseguição, mesmo vidas que foram ceifadas ainda, mas não mais tenra idade, mas viveram na plenitude a partir do momento em que conheceram Jesus Cristo e receberam Jesus Cristo como Senhor e como Salvador. Deus possa nos abençoar. Amanhã então, irmãos, fiquem ligados, amanhã não tem Pão das 3, mas tem culto, às 10h30 da manhã e também às 19h. Já já você deve receber aí os links dos cultos, e aí você vai poder entrar, compartilha, aí a gente se encontra amanhã nos comentários, né, do YouTube, participando aí dos nossos cultos. E na segunda-feira o Pão das 3 volta, tá? Com o pastor Israel, na terça o pastor Márcio, na quarta culto de oração, não tem Pão das 3, e na quinta-feira eu estou de volta com vocês, na sexta o pastor Israel, e a gente vai mantendo essa rotina aí, tão gostosa com os irmãos. Eu que gosto de rotina, fico muito contente de ter essas coisas todas acontecendo aí com bastante precisão, aí todo dia certinho acontecendo. Deus possa nos abençoar. Eu quero orar mais uma vez e com essa oração encerrar o nosso Pão das 3 nesse sábado aí tão gostoso, tá bom? Vamos orar. Pai, obrigado por mais um Pão das 3. Obrigado, Deus, pela presença de todos os irmãos e amigos que nos acompanharam nesta tarde, louvando, adorando ao Senhor e também compartilhando, Deus, o conhecimento que vem da Tua Palavra. Fica conosco, Pai, nos abençoando, nos preparando também para os cultos de amanhã, nos trazendo, Deus, a alegria da Tua presença e também a expectativa pelo retorno às nossas atividades. Nos dá, ó Deus, acima de tudo, sabedoria e entendimento e nos fortalece, porque vivemos sim num mundo mau e enganoso, mas já encontramos a verdade que liberta e ela está em Jesus Cristo. E é no nome dele que nós oramos. Amém. Deus os abençoe.